E aí, galera, nós estamos aqui na preparação do Enem, meu nome é Thomas, nós vamos discutir um pouquinho hoje a questão da redação do Enem. Como muitos sabem, ou pelo menos deveriam saber, a redação do Enem, ela trata-se de um texto dissertativo, né? É um texto dissertativo, não é narrativo, não é carta, é apenas a dissertação. Antes de falar sobre a dissertação, eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas importantes. Por exemplo, quais são as competências do Enem, né, que eles vão estar avaliando você nas redações. Então, eu tenho aqui: demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Ou seja, o que quer dizer isso? O Enem espera que o candidato, pelo menos, domine as regras básicas de concordância, regência, acentuação, enfim. Outra competência avaliada é que o Enem espera que o candidato compreenda a proposta de redação, né, e aplique conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais de um texto, como eu falei para vocês, de um texto dissertativo argumentativo. Para isso é importante que o aluno saiba relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista tese. A tese nós falaremos daqui a pouquinho. E aí, outra questão importante, que é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Ou seja, eu tenho que saber planejar o meu texto. Enfim, essa é a parte mais importante. Diferente das redações pedidas em outros vestibulares, o Enem ele pede que o aluno apresente um problema, levante um problema e, a partir disso, propõe uma solução. Então, colocar uma proposta de solução para o problema abordado, mostrando sempre algumas coisas como respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Ou seja, você, dentro da sua proposta, você terá que ser o mais ético possível. E aqui nós temos algumas notas importantes. O Enem, como todos os anos, ele apresenta textos verbais e não verbais. O que seriam os textos não verbais? Normalmente são gravuras, pode ser uma foto, uma charge, enfim, qualquer ilustração que não seja um texto. E os textos que são verbais, que são os textos propriamente ditos. O que é importante, muitas vezes o aluno ele se esquece dos textos verbais e os textos não verbais, e ele faz só olhando, por exemplo, o tema do Enem. Isso não é interessante. É interessante que ele pense que aqueles textos, eles estão ali para auxiliá-lo, então ele deve usar. Antes de fazer qualquer coisa também, precisa que o aluno organize melhor o texto, ou seja, ele tem que mostrar um domínio daquilo que ele está escrevendo, e para isso, um projeto rápido. Quando a gente fala em projeto, não é algo milaborante, é algo simples. Ou seja, o aluno ele vai colocar, no primeiro parágrafo vou escrever tal coisa, no segundo vou escrever tal coisa, no terceiro eu vou fazer isso. Enfim, que ele monte rapidamente, logo de início, monte isso daí para que sirva para ele, na hora dele montar o texto, como um roteiro. E isso é um planejamento que nós recomendamos. Quando ele tiver tudo isso, aí sim ele vai montar o texto dissertativo. Só que para fazer isso, ele tem que pensar antes a tese. Ora, muitos alunos perguntam: o que eu vou fazer? Como é que eu começo? Como é que eu termino? Eu não sei começar, eu não sei terminar. Primeiro que o aluno tem que perguntar é o que ele entende daquele tema, o que para ele entra como verdade. Ou seja, se eu for trabalhar o tema da educação, o que a educação é para mim? Se eu for trabalhar o tema da ecologia, o que eu penso da ecologia? A partir do momento que ele define o que é para ele o tema, ele consegue formular um raciocínio lógico. Ou seja, ele vai partir de um ponto de vista dele,
para construir o texto. Só que ele não pode fazer isso usando primeira pessoa. Esse é o grande desafio. Ele não pode usar, por exemplo, frases como na minha opinião, eu acho, eu acredito. Ele vai dizer assim, acredita-se, fala-se, ou partir para o uso da primeira pessoa do plural. Gosto disso, gostamos disso, pensamos isso, acreditamos nisso, ok? E essa tese, então, qual deverá ser sua tese diante de um tema? Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Houve um dos vestibulares, um dos Enems, desculpe, falando sobre a questão da leitura, o poder de transformação da leitura. Por exemplo, uma tese pode ser isso. A leitura está intimamente ligada ao processo da escrita. E aqui eu capturei alguns textos do próprio Enem, que mostra como alguns alunos começaram a partir disso. Então, algumas pessoas pensaram que a leitura e a escrita são processos intimamente ligados e construíram um texto deles. Então, primeiro, dentro do mesmo tema, ficou: vivemos na era em que, para nos inserirmos no mundo profissional, devemos possuir, além de boa formação, informações necessárias que possam nos ajudar a construir novos horizontes. Eu penso que seja um bom começo, porque, primeiro, ele faz uma abordagem da era em que estamos vivendo. E, segundo, ele faz uma visão positiva diante da questão da leitura. Ele fala que, além de boa formação, nós precisamos de informações necessárias que possam nos ajudar a construir novos horizontes. Olha, esse candidato, esse aluno, ele está exatamente pensando que a leitura vai levá-lo a construir novos horizontes. E passa para o texto, já logo no início, uma mensagem positiva, uma mensagem de que ele vai conseguir modificar o mundo através da leitura. Já esse candidato, ele já foi mais direto. Ele usou a questão da cidadania, talvez a própria questão de estar preocupado com essa coisa de colocar a cidadania, de comentar como um cidadão pode interferir no mundo através da leitura. E ele diz exatamente isso: a leitura tem o poder de transformar o indivíduo comum em cidadão. Olha que começo interessante. Quer dizer, a leitura tira o indivíduo daquele patamar ingênuo de mundo, tira aquele indivíduo daquele patamar não crítico e o transforma num cidadão. Quer dizer, aquela pessoa que tem crítica, que pode atuar socialmente. E ele diz uma outra coisa interessante também nesse começo: além disso, o ato de ler possibilita diversas viagens. Quando lemos, descobrimos novas fronteiras. Ou seja, você, a partir do momento que se torna um leitor, você vai passar a enxergar o mundo de outra maneira. Inclusive, você vai poder viajar sem sair do lugar, apenas com a leitura. E esse outro começo, ele é maravilhoso, porque nós percebemos por esse candidato que ele consegue chamar a atenção da gente numa questão chamada intertextualidade. Como é que ele faz isso? Ele começa falando sobre Monteiro Lobato. E nós sabemos que Monteiro Lobato foi um grande escritor da literatura, ele trabalhou muito com essa questão de livros, ou seja, ele é um representante dessa coisa chamada leitura, do mundo da leitura. E o Monteiro Lobato, ele diz: Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro, teve sua vida marcada pela palavra. Obras como Urupês, Cidades Mortas, além do conhecido Sítio do Pica-Pau Amarelo, deixaram para os leitores reflexões sobre o nosso país e muito sonho para adultos e crianças. Quando você lê isso aqui, logo no início, o corretor, ele começa a pensar assim: bom, esse aluno conhece um pouco de Monteiro Lobato. Esse aluno não só conhece Monteiro Lobato, como ele consegue fazer uma relação de um escritor dentro de um tema chamado literatura. E aí, esse começo ele é maravilhoso.
Um outro começo, que já é um começo um pouco mais simples, e aqui eu chamo atenção até por uma coisa que o aluno poderia ter mudado, que é assim, tem muitos alunos que falam, vou começar com uma interrogação, uma pergunta. Ele pode fazer? Ele pode, só que assim, em seguida ele já vai ter que mudar, já vai ter que responder direto, ele não pode, por exemplo, deixar isso com uma pergunta solta. Mas olha, ele diz, como a leitura pode transformar a nossa realidade? Aqui ele volta com a própria palavra. A leitura é extremamente importante, não apenas por ser fundamental na nossa formação intelectual, mas, ou seja, ele vai tentando atribuir conceitos da literatura e da leitura a partir de uma reflexão, de uma pergunta. É válido? É válido. O que eu chamo a atenção do leitor é que esse tipo de começo muitos usam, né? E aqui tem algo que ficou um pouco repetido, que é assim, ele usa 2 vezes a palavra leitura. E eu aproveito já a fazer um comentário, ele poderia colocar assim, ó, como a leitura pode transformar a nossa realidade? Ele poderia simplesmente estar trocando a segunda palavra leitura, ele poderia dizer, ler é extremamente importante. Mas olha, são 4 começos diferentes, 4 começos interessantes, 4 começos simples, que de repente pode transformar, pode desenvolver e transformar e fazer uma redação de qualidade. Como foram? Essas redações foram contempladas com notas boas no Enem, né? Bom, nós falamos de soluções, né? Então eu chamo a atenção do candidato que logo no início eu falei que a solução é algo importante, e a solução é importante por quê? Ora, o Enem está pensando um pouco diferente dos outros vestibulares. Ele está pensando assim, quem é o candidato do Enem? Bom, o candidato do Enem é aquele que escreve, sim, é aquele que escreve bem, mas não só isso. É aquele que escreve e de repente assim, consegue enxergar o mundo, consegue problematizar esse mundo e consegue encontrar soluções. Alguns alunos falam, mas as soluções são sempre simples. Tudo bem, elas até podem ser simples, mas você vai ter que ter uma reflexão sobre o mundo que você vive. E aí a questão da solução é extremamente importante. E aqui eu fiz o seguinte, eu capturei alguns trechos de textos que são também contemplados no Enem e que terminam com uma espécie de solução. Por exemplo, o governo, através do Ministério da Educação, poderia criar programas de incentivo à leitura desde as primeiras séries escolares. É uma proposta de solução? Sim. É uma proposta de interferência? Sim. Ele está dizendo que o governo tem que fazer com que existam existam, no caso, as primeiras séries escolares, existam futuros leitores. Outro começo, aliás, outro final. A sociedade deveria se mobilizar em campanhas que visassem a transformar seus membros em sujeitos leitores e escritores das próprias histórias. Tal transformação poderia e deveria se dar através dos livros. É um final interessante. Tem uma proposta de interferência? Tem. Ele está dizendo o quê? Que a sociedade como um todo, e aí é uma proposta até mais interessante que a primeira, porque ele está falando não só a questão do governo, mas toda a população. Quer dizer, todo mundo junto, se empenhado num processo da leitura. Exatamente, para transformar membros em sujeitos leitores, e aí é que bonito, né? E escritores das próprias histórias. Quer mais cidadania que isso? Você ser escritor, aprender a escrever a sua própria história. Ou seja, ser um cidadão crítico, saber pensar, saber raciocinar, saber refletir. E é isso que o Enem está esperando. E aí, um outro começo, um outro final também, né? Não podemos compreender e sermos compreendidos sem sabermos utilizar a comunicação de forma correta e, portanto, torna-se indispensável a intimidade com a leitura. Na verdade, assim, a leitura vai ajudar o quê? O cidadão a ser compreendido
e utilizar a comunicação de forma correta. Essa utilização de forma correta fará com que ele seja mais respeitado como cidadão. E isso está diretamente ligado à questão do Enem. E por último, alguma coisa mais simplesinha também, mas também que é válida. Por exemplo, medidas públicas devem ser priorizadas para garantir a acessibilidade de livros à população. Aqui eu colocaria só um complemento a isso, eu colocaria assim, que as medidas públicas deveriam, né, ser tomadas para ter essa acessibilidade, mas fora essa questão das medidas públicas, a população também tem que começar a pensar que ela também faz parte, quer dizer, qual o papel da população, né? Então poderia ter algum complemento como, além disso, a população também deveria se conscientizar da importância da leitura. Bom, é isso, galera. Na verdade, assim, o que eu queria tranquilizá-los é que os temas do Enem normalmente são temas sociais. São temas ou que você viu em alguma revista, ou você viu em algum telejornalismo, ou escutou numa roda de conversa. Inclusive, assim, para a próxima aula nós estaremos discutindo alguns temas sociais que, inclusive, assim, estão na apostila, né? Uma coisa que eu queria deixar para vocês, só para fazer uma recapitulação. Então, fazer uma abordagem, pensar o texto antes de fazer é muito importante. E também não esquecer aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que apresentar uma proposta de solução para um problema que você vai levantar. Não deixem de fazer isso. E, além do mais, uma boa sorte, um bom Enem para vocês.